Vamos lá, meus amigos. Vamos começar, meus amigos e minhas amigas, né? Vamos começar mais um módulo, o módulo número 5 do curso Direito Administrativo com o Dudu. Já te peço desculpa que eu estou sem voz, mas já aumentei um pouco aqui o microfone, estou com a pastilha na boca. Se Deus quiser, a gente vai esquentar a voz aqui e vai conseguir dar conta do recado, ok? Pessoal, qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje? Contratos administrativos, né? Contratos administrativos já dentro da nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021. Por quê? Deixa eu botar aqui, ó. Porque a Lei 14.133 de 2021, ela é uma lei geral de licitações mais contratos administrativos. Eu não sei se você sabe disso, né? Mas a Lei 14.133, ela trata com um tom de lei geral, tanto das licitações quanto dos contratos administrativos. Por isso que a aula de hoje, a aula de contratos administrativos, o nosso módulo de hoje, vai ser regido pela Lei 14.133 de 2021. Por isso que, quando a gente vai abreviar, de acordo com uma forma de abreviar aí usual, né? É assim, ó, nova lei de licitações e contratos administrativos. NLLCA. Nova lei de licitações e contratos administrativos. Tá bom? Só para a gente começar a tratar e aí fazer uma introdução aqui, legal? Olha aqui, ó. Os contratos administrativos, eles vêm após o processo de licitação. Uma das coisas mais frequentes, até quando eu vou dar aula para o público específico que quer aprender sobre licitação para trabalhar como licitação, é achar que licitação, né, e contrato, né, estão dentro do mesmo processo. Não, não mesmo. Lê do engano. A licitação termina e depois é assinado o contrato. Ou seja, eu só posso falar em contrato depois que a licitação termina. E às vezes são dias após a licitação terminar que o contrato é celebrado, que o contrato é assinado. Então, só para a gente poder lembrar aqui, ó, como é que acontece o negócio. Ó, deixa eu só baixar um pouquinho isso daqui. Vamos lembrar um pouquinho, né, do módulo de licitação. Ó, como é que acontece o negócio? Deixa eu apagar aqui. Como é que acontece? Ó, veja se não é assim, ó. A administração pública tem uma fase preparatória, aí é publicado o edital, publicado o edital, né, é recebido, né, as propostas, são apresentadas e recebidas propostas. Apresentadas as propostas, acontece o julgamento, e esse julgamento, né, ele é feito junto com uma classificação. Julgada e classificada a licitação, a gente faz a habilitação, né, onde na habilitação a gente vai pegar os documentos do primeiro lugar, do licitante mais bem colocado. 6. Abre-se a fase recursal, ou seja, os recursos. Terminados os recursos, a gente vai para uma fase de encerramento, onde vai acontecer a adjudicação do objeto licitatório, ou seja, o objeto da licitação é adjudicado, e por fim acontece a homologação. Acontecendo a homologação, né, que foi antecedida de adjudicação, ou seja, primeiro adjudica e depois homologa, eu posso falar que a licitação chegou ao fim. Terminada a licitação, né, nós vamos ter aqui o licitante vencedor, e passado algum tempo, um tempo razoável, né, já a gente vai melhorar um pouco isso, passado um tempo, o licitante vencedor, né, o licitante que foi o primeiro lugar
no julgamento e que está com os documentos habilitados, o licitante vencedor, né, celebrará, ou seja, assinará o contrato com quem? O licitante vencedor assinará, celebrará o contrato com a administração pública. Perceba você que eu só posso falar em contrato administrativo depois que a licitação chegou ao fim. Então, licitação termina, passado um tempinho, o contrato é assinado. Mas eu tenho que saber que licitação e contrato são coisas totalmente diferentes. Apesar, né, da regra ser, eu só posso assinar o contrato se eu participei da licitação e eu fui o licitante vencedor. A regra é essa, ou seja, você já viu comigo, né, o princípio da obrigatoriedade. Se a administração pública quer contratar, antes ela deve licitar. Mas eu não posso achar de forma alguma que o contrato administrativo seria, por exemplo, aqui, ó, uma oitava, né, fase da licitação. O contrato, não é não. O contrato administrativo ele vem após a licitação. A licitação já cansou de estar terminada, aí a administração chama a empresa para poder assinar o contrato. Legal? O contrato administrativo, em hipótese alguma, pode ser pensado como uma fase da licitação. Legal? Resolvido isso, aqui, ó. Você já viu comigo contratações diretas, né? Vamos ver aqui. Ó, resolvido isso, a gente tem que lembrar que às vezes o contrato ele é assinado sem licitação. Lembra disso? Quando é que o contrato é assinado sem licitação? Quando nós estamos diante das situações de contratações diretas. Você se lembra? Contratações diretas, que nós estudamos bastante, né, no módulo das licitações, né? Lembrando que, né, os meus módulos eles podem estar vendidos. Você pode ter comprado ele, né, 1, 2, 3, ou pode ter comprado a coleção inteira. Mas eu tenho um compromisso com vocês. Por exemplo, se você comprou o módulo 4, você estudou comigo licitação. Agora, se você comprou o módulo 5, você vai estudar comigo contratos. Você pode ter comprado os dois ou ter comprado somente o módulo de contrato, por exemplo. Sempre que for necessário, eu vou falar um pouquinho de licitação. Não pense você que eu vou ficar te induzindo, né, de forma assim até um pouco desonesta a ter que comprar o módulo de licitação. Não. Sempre que for necessário, se você só comprou o módulo de contratos, por exemplo, não tem problema. Eu vou falar o necessário para você entender. Tá bom? Então vamos lá, ó. A gente tem que lembrar que às vezes a administração pública assina o contrato administrativo, só que antes não vai ter licitação. Isso aqui nós chamamos de contratações diretas. O que são contratações diretas? São aquelas situações em que a administração vai contratar, só que antes ela não vai licitar. Né? São os casos onde eu tenho contrato sem licitação. Representam exceções ao princípio da obrigatoriedade que está previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição. E quais são os casos de contratações diretas? São 3, né? A licitação inexigível, onde há contratação direta, ou seja, onde a administração pública contrata sem licitar, porque não existe viabilidade de competição. Então, por exemplo, a administração pública quer comprar uma vacina que só tem um laboratório que produz e vende essa vacina. Cara, se só tem uma empresa, um laboratório que produz e vende essa vacina, para que licitar? Não vai ter por que licitar. Por quê? Por falta de competição. Nós estamos diante de uma licitação inexigível por inexigibilidade fática. Ou seja, eu só tenho uma empresa para fornecer o produto. Então não tem por que licitar. Né? Se você quer comprar essa caneta, só tem uma loja que fabrica e vende, ou você vai nela ou você não compra. É mais ou menos assim. Depois, a licitação dispensada. Na licitação dispensada, do mesmo jeito, a administração vai assinar o contrato, mas antes ela não vai licitar. Só que aqui, ó, tem viabilidade de competição. O problema é que na licitação dispensada, a lei manda não licitar. A lei vai analisar situações específicas, né, e vai mandar
né, vai mandar a administração não licitar. Interessante, né? Na licitação dispensada, a lei manda a administração pública não licitar. Olha que loucura. Geralmente a lei manda a administração pública licitar. Na licitação dispensada, a lei está mandando a administração pública não licitar. É o artigo 76 da Lei 8666. E por fim, a licitação dispensável. Na licitação dispensável, a lei, né? Vou botar aqui os artigos. Né? Na licitação dispensável, a lei, lá no artigo 75, tornou a licitação discricionária, uma opção facultativa, onde o agente público só vai licitar se ele entender que é conveniente e oportuno. Vamos colocar aqui, né? Aqui, ó, só para você ficar mais claro nos seus estudos, ó. Licitação inexigível é o artigo 74, licitação dispensada é o artigo 76 e licitação dispensável é o artigo 75. Tá bom? Ficou bonitinho. Em todos esses casos, a administração pública vai contratar, mas antes ela não vai licitar. Mas você tem que entender que a regra é essa, ó. A regra é a administração pública só assinar o contrato se antes ela licitou. Ou seja, a regra é para a administração pública contratar, celebrar o famoso ato administrativo antes ela licitou. Antes ela assinou um contrato administrativo. Ok? Tamo junto até aqui, não tem maiores problemas. E aí, pessoal, vamos avançar? Vamos para a aula mesmo de ato administrativo, chega de introdução, onde você precisa saber o que é contrato administrativo. O que é contrato administrativo? Contrato administrativo é um ajuste firmado entre a administração pública e um particular. Legal? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, geralmente, né, o contrato administrativo é um ajuste, né, é um acordo de vontade que a administração pública vai fazer com um particular, que pode ser uma pessoa jurídica, é a regra, ou pode excepcionalmente ser uma pessoa física. Então, todas as vezes que a administração pública faz um ajuste, professor, o que é ajuste? Um acordo de vontade. Então, todas as vezes que a administração fizer um ajuste, ou seja, um acordo de vontade, a administração quer comprar caneta e minha empresa vendeu caneta para a administração pública. Esse acordo de vontade entre a administração pública e o particular, nós chamamos de contrato administrativo. Tá bom? Tá bom. Lembrando que, olha aqui, deixa eu anotar aqui, ó, ajuste é o mesmo que acordo de vontades. Isso aqui é uma nomenclatura da teoria geral dos contratos. Nem tem muito a ver só com o direito administrativo, tá? Porque todo contrato é um ajuste, todo contrato é um acordo de vontade, né? Você quer comprar meu carro, eu tenho que querer te vender. Se você quiser comprar meu carro e eu não quero te vender, não tem acordo, não tem ajuste, não tem acordo de vontade. Perfeito. Então, o contrato administrativo é um ajuste, ou seja, um acordo de vontade, firmado entre a administração pública e um particular, antecedido de licitação. Você já viu comigo aqui em cima que, em regra, o contrato administrativo ele é antecedido de licitação, né? Em regra, a gente só pode falar em contrato administrativo se antes houve uma licitação. Regulado pelo direito público, isso aqui eu não posso esquecer, né? Tem gente que pensa que o contrato administrativo, por ser contrato, é regido pelo Código Civil. Não, é regido por normas de direito público. Eu até posso usar o Código Civil de forma subsidiária ou suplementar, mas em regra é regido por normas de direito público. Você já vê isso comigo, tá? Segura um pouquinho. Com o objetivo de atender os interesses públicos. Ou seja, eu tenho 4 tópicos dentro do conceito de contrato administrativo que eu tenho que estudar agora com vocês. Então aqui, ó, né, quando eu falo para vocês de contrato administrativo,
né, você tem que lembrar que a administração age como poder público. Perfeito? Ou seja, até mesmo no contrato administrativo, a administração age com supremacia do interesse público. Já já você vai ver isso comigo de uma forma mais clara quando a gente estudar as cláusulas exorbitantes. Legal? Então, olha aqui, ó. Até mesmo num contrato administrativo, naquela balança de Temis, a administração pública ela pesa mais do que o particular. Ou seja, a administração pública ela tem mais poderes do que o particular. Fica calmo que a gente vai chegar nesse tópico. Tá? Mas não se esqueça, né, que isso aqui só acontece por quê? Porque mesmo que eu esteja num contrato administrativo, a administração pública não abre mão da supremacia do interesse público. Né? Ou seja, até mesmo num contrato administrativo, né, o interesse público ele é superior, ele é supremo em relação ao interesse privado. Bom, tá bom. Vamos lá, avançamos, hein? Primeiro tópico. Se você me disse que o contrato administrativo é um ajuste entre a administração e o particular, você tem que lembrar que a administração pública é a contratante e o particular é o contratado. Então deixa eu fazer um negocinho aqui com vocês para entender isso aqui. Ó, imagine você que a União, né, quer comprar carros. A União quer comprar 10 carros. Legal? Aí a empresa ASA ganhou a licitação para fornecer esses carros. Se a empresa ASA ganhou a licitação para fornecer esses carros, né, o contrato administrativo vai ser celebrado entre a União e a empresa ASA. A União vai ser a contratante e a empresa ASA vai ser a contratada. Então, sabendo que o contrato administrativo é um ajuste entre a administração pública e um particular, é um acordo de vontades entre a administração pública e um particular, eu tenho que lembrar disso aqui, ó. O contratante é a administração pública, no meu exemplo aqui a União, e o contratado é o particular, a empresa que ganhou a licitação. Legal? Só que aí eu tenho uma pergunta que quando cai em prova, dá maior problema. Legal? E eu falo para vocês aqui, né? Eu acho que é uma frase que vocês já devem estar aí direto escutando comigo, né? Eu posso até pecar por ser chato, mas nunca eu vou pecar por ser omisso. A omissão não. Vem a seguinte pergunta de prova e fala assim, ó, pergunta para você, ó. Em regra, o contrato administrativo é a administração pública assinando um contrato com um particular. Não foi isso? No meu exemplo aqui em cima, ó, a União é a administração pública assinou um contrato com um particular, que é a empresa ASA. Isso aqui é a regra. Vem a prova e pergunta assim, ó. A administração pública pode contratar com a própria administração pública? Olha que coisa, né, nojenta. Nojenta assim, a pergunta de prova chata, nojenta. Aquela pergunta que te para e você fica 10 minutos, né? Não é assim? Você descansa a caneta, né, alonga e fica pensando 10 minutos. Pode ou não pode? Pode, gente. Tá? Isso aqui, ó, não é a regra, é a exceção, mas pode. Né? Por exemplo, né, nos casos de licitação dispensada, é muito comum a administração contratar com a própria administração. Por exemplo, né, o Estado do Rio doou ambulâncias para o Estado de Minas Gerais.
ou seja, o Estado do Rio assinou um contrato de doação com o Estado de Minas Gerais. Ou seja, a administração contratando com a própria administração. A administração pública doou, né, a administração pública do Estado do Rio, né, doou ambulâncias para o Estado de Minas Gerais. Vai ser assinado um famoso contrato administrativo de doação. E esse contrato administrativo de doação é a administração celebrando um contrato com a própria administração. Legal? Então, em regra, olha aqui, ó, para a gente nem confundir, para nem ter chance de ter erro lá no dia da prova, tá? No dia da prova não pode ter erro. Perfeito? Olha aqui, ó. Em regra, quais são as partes do contrato? A administração celebra o contrato com o particular, né? A administração, em regra, ela assina o contrato com um particular. Lembrando que esse particular pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Agora, excepcionalmente, a administração pública pode celebrar um contrato com a própria administração pública. Te deu exemplo, né? O Estado do Rio, né, assinou um contrato com o Estado de Minas Gerais, onde o Estado do Rio vai doar ambulâncias para o Estado de Minas Gerais. Eu falei doar, podia ser vender, né? O Estado do Rio vai vender ambulâncias para o Estado de Minas Gerais. Isso pode? Pode, professor. Né? Inclusive está no artigo 76 da nova lei de licitações, né? Hipótese de licitação dispensada. Foi? Então isso aqui, ó, não pode sair da minha mente. Em regra, né, a administração celebra contrato com o particular, né? Você viu comigo que a administração é a contratante e o particular é o contratador. Tratante e contratado. Só que às vezes é muito comum que a administração pública assine contrato com a própria administração. Exemplo que eu te dei aqui, ó. O Estado do Rio doou ambulâncias para o Estado de Minas Gerais. O Estado do Rio, né, e o Estado de Minas Gerais assinaram um contrato. Isso aqui não tem problema nenhum. Mas, em regra, é isso aqui. Tá bom. Segunda observação, como já visto, a regra é contratou, licitou, né? Né? Em regra, né, o artigo 37, inciso 21, diz que todo contrato administrativo ele é antecedido de licitação. Né? É uma frase que a gente usa até no meio, na prática mesmo, né? Contrato administrativo é antecedido de licitação. Só que você já viu comigo ainda há pouco, né, que apesar do contrato administrativo ser antecedido de licitação, essa é a regra, existem situações em que a administração pública ela vai, né, licitar, mas antes ela vai licitar. Ela vai contratar, mas antes ela não vai licitar. Né? São os casos de licitação inexigível, artigo 74, dispensada, artigo 76, dispensável, artigo 75. Tá bom? Mas a regra é contratou, licitou. Tá certo, a regra é. Tá? Terceira observação. O contrato administrativo segue as regras do direito público, né? E onde é que estão as regras do direito público? Estão nessa lei aqui, ó. Na nova lei de contrato e licitação, a lei 14.133 de 2021. E uma regra do contrato do direito público, né, que a gente vê no contrato, né, é a supremacia da administração. Eu até fiz um exemplo ali para vocês, né? Do contrato administrativo, guarda isso, tá, gente? Mesmo que seja um contrato, aquela balança de Temes, ela está desequilibrada. Ou seja, a administração pública, ela tem mais poder do que o particular, né? Por quê? Porque a administração pública, no contrato administrativo, ela se comporta como supremacia. É isso mesmo, gente. Olha que loucura, ó. Na relação em que a administração pública assinou um contrato com um particular, por exemplo, com uma empresa, a administração tem mais poder e a empresa tem menos poder. Por quê? Em razão da supremacia do interesse público. Isso aqui acontece, gera até um certo desconforto, né, quando eu vou explicar isso aqui para advogado civilista. Porque o advogado civilista ele trabalha com a balança
né, de Temis equilibrada. Só que no contrato administrativo essa balança desequilibra, ou seja, a administração tem mais poder do que o particular. Ou seja, no contrato administrativo, diferente do contrato civil, a balança ela está ela está desequilibrada. Então é assim, ó, para nem ter chance de dúvida, ó. Se eu fizer uma comparação entre os dois contratos, entre o contrato civil, que é o contrato privado, né? Contrato que você faz aí na sua vida particular. E o contrato administrativo, né, que é o contrato público, contrato que é celebrado pela administração pública. No contrato civil, olha como é que é, ó, a balança de Temis, ela está equilibradíssima. Legal? Ambas as partes têm o mesmo poder. Ambas as partes têm o mesmo poder. Já no contrato administrativo, não. Contrato administrativo, a balança de Temis, ela está mega desequilibrada. Por quê? Porque a administração pública tem mais poder e o particular que foi contratado pela administração tem menos poder. Você vai estudar isso comigo daqui a pouquinho com o nome de cláusulas exorbitantes, né? Ou seja, são aquelas cláusulas contratuais que eu olho e eu falo assim, ó, porra, a administração tem muito mais poder e o particular tem muito menos poder quando comparado com a administração. Legal? Isso aqui dá problema por quê? Porque geralmente na faculdade, ainda mais quem que de repente é formado em direito, quem não é, também de repente olha aqui e encontra problema cada vida privada. Mas o pessoal que fez faculdade de direito, né? A gente fica na faculdade de direito vendo direito civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, às vezes 10. Se a gente passa a faculdade inteira vendo direito civil, que prega isso aqui pra gente, ó, que a balança contratual tem que estar equilibrada. Aí vem o direito administrativo, que você tem no máximo 2 períodos, e fala para você que a balança contratual está desequilibrada. E na verdade isso aqui é uma norma, ou seja, tem que ser desequilibrada mesmo. Irmão, né, gera maior problema, mas para você não vai gerar mais, pode confiar em mim. No contrato administrativo, a balança, ó, ela está desequilibrada. Por quê? Porque a administração pesa mais. A administração tem mais poder do que o particular. Bom? E por fim, a última observação. Qual é a última observação? Só ganhar um espaço aqui. Ó. O objeto maior dos contratos administrativos é o alcance do interesse público. Ou seja, na verdade, é o objeto de qualquer atuação do poder público, né? O objeto maior de qualquer atuação do poder público. Raríssimos são os casos que a gente vai ver o poder público buscar menos o interesse público. Mas, em regra, né, você viu lá no módulo de ato administrativo, que toda atuação da administração pública deve ser pautada na supremacia do interesse público. Legal? Assim, sempre que a administração contratar a execução de uma obra, a prestação de um serviço, as compras e alienações, seu grande objetivo é alcançar o interesse público. Legal? Ou seja, não é porque é um contrato administrativo que a administração pública tem que buscar interesses privados. Não mesmo, tá? Mesmo sendo um contrato administrativo, o que a administração pública quer é alcançar o interesse público. Legal? Então vamos revisar? Olha aqui, ó. Todo contrato administrativo, olha o conceito aqui, é um acordo firmado entre a administração pública e um particular. Essa é a regra, tá? A administração é a contratante, o particular é o contratado. Mas nada impede que a administração contrate com a própria administração. Nada impede, por exemplo, que o município contrate com o município, que o estado contrate com outro estado. Nada impede. Legal? É antecedido de licitação. Então, via de regra, sempre que a administração pública sempre que a administração pública contratar, antes ela vai licitar. Só que você viu comigo, já está, né, mega craque nisso, que às vezes a administração vai contratar, mas antes ela não vai licitar. São os casos de contratações diretas, né? Licitação inexigível, dispensada e dispensável. Você viu comigo que esse contrato é regido pelo direito público, né?
o direito público que está na lei 14.133 de 2021. E uma das regras do direito público é a supremacia do interesse público. Inclusive, no contrato administrativo, o que a administração quer é atender ao interesse público. Não se permite, nem nos contratos administrativos, que a administração atue para atender ao interesse privado, seja de quem for. Legal? E lembrando que no contrato administrativo, né, que é regulado pela regra do direito público, ou pelas regras do direito público, existe supremacia do interesse público. Ou seja, né, aqui a balança de Temis está muito desequilibrada em favor da administração, porque a administração pública, quando comparada ao particular, né, ela é superior, ela defende interesses superiores. Correto? Sem medo de errar. Vamos falar um pouquinho agora sobre competência legislativa. Você já viu isso comigo, né? Para quem fez o módulo de licitações. Quem não fez não tem problema, vou explicar agora. Olha aqui, a competência legislativa é da União. Então aqui, só para você entender. Quem é que vai criar, né, as leis, né, as normas, né, as leis gerais sobre licitações e contratos administrativos? Quem cria as leis gerais sobre licitações e contratos administrativos é a União, ou seja, o Congresso Nacional, formado pela Câmara e pelo Senado. Legal? Onde é que está isso, professor? Artigo 22, inciso 27 da Constituição, que diz que as normas gerais sobre licitações e contratação, licitações e contratos, né, são criadas pela União. Compete privativamente à União legislar. Perfeito? Perfeito. Então, no Brasil, quem é que cria normas gerais, né, sobre licitações e contratos? A União. Tá? O Poder Legislativo Federal, né? Congresso Nacional, que é formado de Câmara mais Senado Federal. Tá bom? Os outros entes federativos vão criar normas específicas, mas a União cria normas gerais. Tá bom? Leis gerais. Visto isso, né, eu tenho aqui esse pontinho para explicar, que está no e-book. Tá? Nós vamos entrar no primeiro ponto de fato e de direito dos contratos administrativos, que são as características, né, do contrato administrativo. Será que é? Vou botar aqui um plural. Características. Espera aí. Dos contratos administrativos. E você viu comigo que eu tenho mais de um contrato administrativo, né? Eu tenho um contrato administrativo, né? Aqui, olha aqui, Eu tenho contrato administrativo para obras, serviços, compras e alienações. Então, todas as vezes que a administração quiser fazer uma obra, contratar um serviço, comprar alguma coisa ou alienar você já vai ver comigo, né? O que é alienar, professor? Alienar é vender, doar ou trocar. Alienar é transferir domínio. Isso aqui é uma matéria do direito civil. Tá? Então, sempre que alguém falar com vocês sobre alienar é vender, doar ou trocar. Então, todas as vezes que a administração pública quer contratar uma obra, contratar um serviço, fazer uma compra ou alienar, ou seja, vender, doar ou trocar um bem dela, perfeito? A administração pública tem um contrato. Então, a gente tem um contrato de obras, a gente tem um contrato de serviços, a gente tem um contrato de compras e a gente tem um contrato de alienação. Na verdade, os contratos de alienação, que é o contrato de venda, o contrato de doação e o contrato de troca, também chamado de permuta. Troca e permuta é a mesma coisa. Então, por isso que a gente tem que ver no plural, né? Quais são as características dos contratos administrativos? De todos aqueles contratos que eu te falei. Contratos de obra, contratos de serviço, contratos de compra e contratos de alienação. Ou seja, contratos de venda, doação ou troca. Todos esses contratos, eles têm
características. E são essas características que eu vou estudar com vocês no próximo bloco. Bom, é VAPT e VUPT e eu já estou voltando.